Louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por mais um ano que está terminando e por estarmos juntos. Ficamos agradecidos a Deus por tudo que Ele fez, por cada um de nós, por tudo que Ele faz e pelo que Ele ainda fará. E nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos cada dia. Mandamos aqui um alô especial, ainda não iremos citar os nomes das cidades que vocês moram, mas estamos citando aqui todos vocês que têm participado conosco, e estamos procurando atingir o maior número de pessoas possível ainda essa semana. Mandamos então um alô especial e os parabéns para Creuza Maria Teixeira, ontem completou mais um ano de vida. Um alô especial para Maria Nochelle Donazan, Ricardo Bosquete Novoa, Clenivaldo, Regiane e família, Maria de Jesus, Maria das Graças Ferreira, Berê Oliveira, Ivanildo Moreira, José Bernardo, Catarina Vanzan, Leônidas Bezerra, Roseli Francisca dos Santos, Mara, Luiz Santos, Denise Jardim, Regina Jardim, Doralice Santos, Isabel Stolze, Nazilda Ildete, Antônio Sabino da Silva, Maria Janiere Silva Martins, Elizabeth Carvalho, Josenildo, Isabel Ludovico, Danton e também Manuel, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês, iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, te damos graças por este dia e também por este ano que estamos chegando ao final. Neste momento iremos estudar a Tua Palavra. Estaremos iniciando uma nova série. Que Teu Espírito Santo esteja presente, falando à nossa mente, ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe todos os que participam conosco, todos que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades, dê vitórias a cada um, conforme a Tua vontade. Abençoe a nossa irmã Creuza Maria Teixeira, que completou mais um ano de vida, e todos os demais aniversariantes. Nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos hoje iniciando a série onde estaremos falando sobre o livro dos Salmos. Os Salmos, eles foram escritos em hebraico. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E no hebraico, este livro Salmos tem como título Louvores, porque os Salmos são hinos, eles eram cantados. No grego, e a nossa Bíblia em português traz o nome Salmos, porque foi a tradução do hebraico para o grego na Septuaginta. E então nós temos este título para o livro dos Salmos. Aqui no livro dos Salmos, nós iremos, durante as próximas semanas, estar ouvindo Deus falar conosco através destes salmos, destes hinos, dessas orações que são os Salmos. E queremos então, junto com vocês, procurar entender um pouco daquilo que os salmistas estavam escrevendo. Nós temos vários autores dos Salmos e normalmente quando nós falamos em Salmos, nós pensamos e lembramos de Davi. Davi, ele compôs a maioria dos Salmos, mas nós temos outros escritores bíblicos que também foram usados por Deus para escrever alguns Salmos, e nós iremos ver isso durante esta semana. Quando nós lemos em Lucas, no capítulo 24, verso 44 e também o verso 45, Jesus lhe disse: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui Jesus, já falando após a sua ressurreição, ele dizendo que tudo
que estava escrito no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas que escreveram também a respeito de Jesus e os salmos, tudo se cumpriu. O Senhor Jesus, ele inspirou os autores bíblicos a escreverem a palavra de Deus, conforme o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Toda a escritura. Não existe um livro da Bíblia, nestes 66 livros que nós temos na nossa Bíblia, todos estes livros foram inspirados pelo Espírito Santo. Alguns livros que algumas outras denominações têm, alguns livros a mais que nós chamamos de livros apócrifos, esses livros eles não entraram na Bíblia que nós usamos porque, segundo os estudiosos, aqueles livros que não foram incluídos na nossa Bíblia, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Foram escritos por pessoas, mas não sob inspiração. Por quê? Porque esses livros que nós chamamos apócrifos, que não estão na nossa Bíblia, eles têm contradições e a Bíblia ela não se contradiz. O Espírito Santo ele é um e ele é único e ele inspirou todos os escritores, que foram cerca de 40. Desde o Gênesis até o Apocalipse, são 66 livros, não há contradição entre um livro e outro, entre um escritor e outro, porque foi o Espírito Santo quem inspirou. E então Pedro, em 1 Pedro capítulo 1 e no verso 21, ele diz: por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Eu li 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Agora eu vou ler 2 Pedro 1, 21, diz assim: nem de iniciativa humana, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Ele aqui falando a respeito da Bíblia, que foi inspirada por Deus, Deus inspirando pessoas como eu e você, que ele usou para que pudessem escrever a mensagem de Deus para cada um de nós. Quando nós lemos na palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 12 e no verso 10, nós vemos ali que os apóstolos e o próprio Senhor Jesus, eles citaram os salmos em suas escrituras. Então, os salmos normalmente eles foram escritos em forma de poesia hebraica e, como eu disse agora há pouco, eles eram cantados pelos hebreus. Em 1 Crônicas, capítulo 16, e no verso 7, a palavra de Deus nos diz: naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Então aqui, quando a arca de Deus ela foi colocada dentro da tenda, ali no tabernáculo, então Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas que se encarregassem das ações de graças, dos louvores. Também nós lemos em Neemias capítulo 12 e no verso 8, nos diz assim: os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que com seus companheiros era encarregado dos cânticos de ação de graças. Aqui nós vemos uma lista de levitas, da tribo de Levi, que eram encarregados das músicas, dos cânticos. Então, por isso que muitos levitas escreveram também salmos que nós iremos conhecer aqui em nosso estudo. Lemos ainda em Salmos 18, no Salmos 18, no verso 1, nos diz assim: este salmo é Davi quem escreveu, Salmo 18, Davi disse: eu te amo, Senhor, tu és
minha força. Então o salmista, ele reconhecendo que Deus é a força daqueles que confiam nele. E também nos Salmos 30 e no verso 1, Salmos 30, verso 1, aqui nos diz a palavra de Deus. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Então, mais uma vez aqui, Davi, Salmo 30, dizendo que exaltaria o Senhor porque o Senhor o havia livrado e não havia permitido que os seus inimigos rissem dele. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em Colossenses no capítulo 3 e no verso 16, nos diz assim a palavra de Deus: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Então aqui, no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aos colossenses que eles deveriam ensinar a congregação, aconselhar uns aos outros com toda sabedoria e cantar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, como eu disse agora há pouco, os salmos, eles são hinos e eram cantados pelo povo hebreu. Também o apóstolo Tiago, em Tiago no capítulo 5 e no verso 13, Tiago ele fala aqui a respeito de quando uma pessoa estiver enferma ou estiver alegre. Tiago 5, verso 13, algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Vejam, nós somos incentivados pelos escritores bíblicos a cantar, a louvar e exaltar o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, nós iremos durante esta série ver que os salmos eles eram parte indispensável da adoração do povo de Israel. Assim como hoje as igrejas têm o seu momento de louvor, esse momento é para que possamos adorar a Deus através dos hinos, dos cânticos. E quando nós cantamos, nós nos alegramos, nós estamos orando a Deus através de um louvor que nós estamos ali cantando. Nós temos vários tipos de salmos na Bíblia. Os cânticos ou salmos de ascensão, eles estão ali entre o Salmo 120 e o Salmo 134, e também esses salmos de ascensão são conhecidos como cânticos de peregrinação. Normalmente esses cânticos, estes salmos eram cantados durante a peregrinação do povo de Israel quando saiu do Egito e indo para a terra de Canaã. E também quando o povo de Israel saía da cidade onde eles estavam, já na terra de Canaã, indo para Jerusalém, para as festas anuais. Então estes cânticos de ascensão eram cantados. Nós temos vários outros tipos de salmos que nós iremos conhecer e queremos então agradecer a todos vocês que estão conosco hoje e estarão conosco nos próximos dias. E queremos pedir que, na medida do possível, anote alguns versículos bíblicos que nós aqui citamos e marque na sua Bíblia, para que você possa conhecer. E nós queremos dizer a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, o que nós encontramos no Salmo 113, verso 3. Desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.